Qual é a sua função, a sua atuação? A ordem da criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo? A de tudo. Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam, Então, eles rejubilando. já Eles já tinham sido eram criados. anteriores a isso. Tá. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando ele cria Entendi. os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer. No império das trevas, você não tem opção. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si. E vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos, a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Aliás, a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas criou para Satanás e para os seus demônios. Ele cria, então, a partir do momento que tem a queda dos anjos. Obviamente, ele já conhecia tudo isso, mas ele cria Ah, para um dia lançar no lago de fogo todos esses inimigos de Deus, né? Então, a guerra espiritual é assim. Agora, você fez uma pergunta boa, porque, na verdade, a hierarquia se mantém. E o poder e as habilidades e capacidades Não- também eles não se perdem. mantêm. Por exemplo, Lúcifer, era um querubim. ele era um querubim. No livro de Judas, Mas o querubim não é o mais poderoso na hierarquia, né? então, querubins e serafins, alguns colocam os serafins acima, É. porque eles estão Olha lá, ó, os serafins os são 9 aquele... coros. Então isso daí na verdade é uma lista da Igreja Católica, Sei. e eu concordo com a maior parte disso, mas a questão, por exemplo, de serafins e querubins, a Bíblia não deixa claro Quem é mais quem é poderoso. maior. Tá. Algumas pessoas dizem que os serafins são maiores porque eles são aqueles seres angelicais que estão na presença do trono de Deus. Eles têm 6 asas e 2 das asas cobrem os olhos. Para não ser fulminado. Não ser fulminado pela glória de Deus. Então, assim, Tão próximos. de tão próximos que eles estão. Por isso que alguns os colocam lá. Mas a Bíblia fala que Lúcifer era Querubim. acima de todos eles. Ele é um querubim. Então faz mais Ele é sentido. o único que a Bíblia fala que é um querubim ungido. Existem outros O querubins. que quer dizer um querubim ungido? A unção significa... a palavra vem do hebraico de shemen, que significa óleo. Tá. Você derrama um óleo sobre a cabeça de um rei e dessa maneira você declara que ele é autorizado pelo Deus dos deuses para ser o rei da nação de Israel, por Entendi. exemplo. Agora, isso significa o quê? Capacitado para uma obra específica. Qual era a obra de Lúcifer? A Bíblia diz que quando Deus criou a música, todos os instrumentos musicais faziam parte das vestes de Satanás. Olha que tremendo. Ele era o líder da adoração no céu. Então a Bíblia fala que nas suas vestes tem os símbolos sonoros, tem os instrumentos de corda. A música foi criada para que ele adorasse a Deus no céu. Então, alguns afirmam que não havia nenhum outro tão poderoso quanto ele, a ponto dele ter saído e levado tanta gente. Mas isso é discutível. Mas a É verdade discutível? é discutível, porque nessa lista, por exemplo, os serafins estão acima. Nesse sentido. Porque, por exemplo, não sobre ele ter caído. Na rebelião, ele não levou nenhum serafim. O que ele levou? Levou querubins, levou principados. Ele é um querubim que foi, então não é impossível que ele tenha levado um outro querubim. A Bíblia não menciona isso, mas ele era um querubim. Mas principados e potestades ele levou com certeza. Então, quando você vê
lá no livro de Judas, né, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a gente chama de capítulo 1, mas na verdade só tem aquele capítulo 1, né? Diz que Satanás estava lutando com Miguel, o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel... Sempre coloca o Miguel como o que luta com Satanás. Por quê? Porque ele é o mais poderoso? Porque, assim, na verdade, Miguel, ele é o príncipe de Israel. Nós, quando falamos de principados, a gente vai perceber que eles têm uma jurisdição geográfica, territorialista. Entendi. Então, Miguel está relacionado a Israel. Sempre é Miguel que tem a ver com Israel. Como Moisés era o grande legislador, e Satanás estava querendo o corpo dele. Moisés morreu e ele queria usar o corpo dele. E a Bíblia diz que Miguel entrou em luta contra Satanás. Mas a Bíblia diz que Miguel não ousou usar nenhum juízo difamatório contra Satanás. Ou seja, ele não foi na sua própria força. Ele disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, aparentemente ali, Lúcifer é maior do que Miguel. Ah, é? É. Mais na força de cada um. Entendi. Mas Miguel, quando ele invoca a força de Deus, ele vence. Então, naquela batalha, Miguel ganhou e não deixou Lúcifer levar o corpo de Moisés. Muitos acreditam que se ele levasse, ele ia fazer o povo idolatrar, ia fazer Moisés ressuscitar, fazer alguma coisa para que ele pudesse usar aquilo contra Deus, né? Enganasse o povo. Então, assim, na Bíblia, Satanás parece ser o mais poderoso, não só do império das trevas, mas de todos os seres que foram criados. Mas não é, vamos dizer assim, errada a interpretação de que serafins sejam maiores do que ele. Por quê? Porque eles estão na presença mais São próxima. tipos de características, de poderes diferentes, né? Diferentes. É isso que a gente vai falar. Eu queria começar mostrando alguns textos da Bíblia que tem algumas listas. Por exemplo, em Colossenses 1,16, diz assim, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele fala de tronos, soberanias, principados e potestades. Essa é uma primeira lista. O que são tronos? Tronos, literalmente, é um assento, né, em que a pessoa que está sentada nele tem autoridade para julgar, para administrar. Tá? Então, tem a ver com poder, realeza, né? Governadores. Então, alguns afirmam que os tronos, que tanto tronos quanto serafins, quanto querubins, são seres que não estão ligados ao mundo físico. Eles estão ligados à administração do mundo espiritual celestial. Soberanias, também no original, é domínio, poder, senhorio, que pode ser comparado à lista lá dos domínios, ou as dominações, tá? Então, são os dominadores. Quando é do lado do mal, no grego é cosmocrator, krator de poder e cosmo mundial. São seres que têm poder no mundo inteiro, que têm atuação, por exemplo, principados. Eles não têm poder no mundo inteiro. Eles têm uma atuação somente no país que eles são destinados. Mas as dominações ou os domínios, eles têm poder no mundo inteiro. Eles podem atuar em qualquer país, podem interferir em qualquer coisa. Tanto os que são celestiais quanto os que são demoníacos. E aí vem os principados. No grego, arquê, como eu te falei, os primeiros, né, os mais poderosos, mas eles estão relacionados já à guerra espiritual com o mundo aqui. Então, estes três que eu falei primeiro, que é serafins, querubins e tronos, eles são seres celestiais, não tem a ver com o mundo físico. Tá. Serafim, saraf, significa literalmente aquele que pega fogo, que queima. Ele... A raiz desta palavra no hebraico também tem a ver com veneno da cobra, por exemplo. Por quê? Porque eles são tão poderosos que eles queimam aquilo que eles tocam. É muito interessante porque a única vez que aparece a palavra serafim na Bíblia está em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, Isaías está no templo, morreu,
o rei Uzias, ele está muito triste, está chorando, que era amigo dele, pessoal. E aí o mundo espiritual se abre e ele vê o trono de Deus. E ali ele vê os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele fica assim, com aquele sensação de falar, ai de mim, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E aí um serafim pega a brasa do altar, vem e bota na boca dele. E queima a boca dele, e as suas palavras se tornam santificadas. E aí Deus fala, quem eu enviarei? E aí Isaías fala, envia a mim. E ele se torna o maior profeta de todos para anunciar a vinda do Messias. Então o serafim, qual é a função do serafim? Ficar na presença de Deus, enaltecendo, glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. E eles são seres assim, extraordinários. Não sei se dá para mostrar aí, tem algumas fotos aí a respeito de serafins, que é muito interessante a descrição deles. Ah, é? Uma representação real, você está falando? Em cima do que... Obviamente é uma imaginação a partir do texto, né? Mas a Bíblia fala que eles têm 6 asas, com 2 eles voam de um lado para o outro e tal, né? Consegue ver aí rapidamente? A única vez que eles aparecem está lá no Isaías capítulo 6. Alguns afirmam que eles são seres mais poderosos. Por quê? Porque eles estão mais próximos da glória de Deus. Olha isso. Porque ele tem muitos olhos para todo lado. Isso tem a ver com sabedoria. Eles têm 6 asas. Essa é uma das representações. Obviamente, quando você lê o Isaías, você fica imaginando como é que pode ser, né? Não é que eles tenham que ser assim, necessariamente, né? Depois vem potestades, que no grego é exousia. O que é exousia, potestade? Eu vou ler aqui a tradução do dicionário que diz: poder de escolher, liberdade de fazer como quer, autoridade, aquele que é dotado de poder para decidir, influência, direito, privilégio de reger ou governar. As potestades são seres espirituais que atuam em áreas específicas. Por exemplo, área sexual. Tá. Por exemplo, a área das mídias. Eles são seres que estão nas regiões celestiais, ou seja, nos ares, as potestades dos ares. Então eles atuam em áreas específicas e têm autoridade para fazer o que quer. São seres altamente poderosos para influenciar, para, por exemplo, dirigir nações para algumas áreas específicas. Por exemplo, fazer com que algumas nações se tornem tirânicas, comunistas, para fazer que outras nações se tornem democráticas, mas completamente voltadas para o dinheiro. Então são potestades, eles atuam livremente em áreas específicas. A segunda lista que eu acho muito interessante, que é uma das principais usadas, é de Efésios 6:2. E aí Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é o mundo físico, mas contra principados, potestades, dominadores ou dominações, né, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é esse mundo tenebroso? Então, principados. Quem são os principados? Do lado angelical, a gente tem Miguel, o príncipe de Israel. Agora, do mesmo jeito que tem Miguel para Israel, eu creio que cada nação tem um príncipe angelical para defendê-la. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, todos. Por que eu posso dizer isso? Porque do lado do mal também tem. Por exemplo, tem lá em Daniel capítulo 10, Daniel está orando por 21 dias, pedindo a Deus que Deus revele o que vai acontecer com o povo de Israel. A gente sabe que Daniel foi levado para a Babilônia, para o exílio da Babilônia, muito jovem, com uns 19 anos. E ele sabia, pela profecia de Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos. Agora ele está com perto de 90 anos, ele falou, está acabando os 70 anos. Quando é que o Senhor vai nos libertar? E ele começa a orar, a jejuar por 21 dias, e de repente aparece um anjo, que muitos acreditam ser o anjo Gabriel. Porque isso aqui no capítulo 10, mas no 8
Gabriel se revela a ele para trazer uma mensagem. Então muitos acreditam Gabriel foi que também revelou a Maria que Maria que ia receber Jesus. Né? Gabriel revelou a Zacarias que ele ia ser o pai de João Batista. Ele é o maior de todos os mensageiros. Sim. Tá? Por isso que alguns o colocam no nível de principado. Bom, quando Gabriel chega, ele comenta uma coisa muito interessante. Olha, no dia que você começou a orar, ou seja, 21 dias atrás, eu parti. Só que o príncipe da Pérsia me impediu, me resistiu. Olha, príncipe da Pérsia é um principado. Porque quem pode resistir é um demônio anjo? poderoso. Um demônio poderoso da Pérsia, ou seja, onde estava a área de jurisdição dele? Sei. Na Pérsia. Ele falou, o príncipe da Pérsia me resistiu. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Porque será que eles, antes de caírem, já tinham essa função ou assumiram na Putz, queda? que pergunta maravilhosa. Tem essa resposta? Nunca pensei nisso, mas... Então. Cara, é demais. É possível que eles já tivessem essa jurisdição. Exato. Só que eles mudaram de lado. É. E aí é como se você tivesse uma cidade, uma pessoa que era legal e de repente ela virou um demônio. É. Muito bom essa pergunta. Nunca tinha pensado nessa Eu tava possibilidade. pensando agora, de repente eles já tinham essa função, viraram de lado e continuam com esse domínio, né? Com essa autoridade. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria antes pontuar o seguinte. Então a gente já descobriu nesse texto que do lado demoníaco, do Império das Trevas, um principado é chamado do Principado da Pérsia e o outro da Grécia. Então a gente pode inferir que todos os países têm o seu principado negativo. É. E do lado positivo, na Bíblia, só tem um arcanjo que é chamado pelo nome, que é Miguel. E ele é o arcanjo de Israel. Nós podemos também inferir que há arcanjos para cada um dos países. E nesta luta, a atuação desses principados, ela é crucial para determinar qual o viés que aquela nação tem. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa na Inglaterra, o que eles têm de especial? O que tem lá diferente ou que marca a nação da Inglaterra? Além de ser uma ilha... Não, pensa na questão cultural. Ah, tá. O que tem de... Literatura. Vai lá. E aí, ajuda aí, Lene. Quem que você pensa? Quem é a figura mais proeminente da Inglaterra? Eu penso em Shakespeare, olha que louco. Não. Quem que você pensa? Ele tá de brincadeira. Quem que você pensa? Lene, você. Eu pensei... É que eu esqueci o nome dele, daquele descabelado lá que aparece... Qual descabelado? Vocês estão da cultura pop. Rei Arthur? Vocês estão fora do mundo. Quem? Rainha, meu amigo. Ah, sim. Aí vem depois, aí, né? Tá. Não é? Quando você pensa em Inglaterra, você não pensa em realeza? É, total. Príncipe Charles, rainha... Príncipe Charles, a rainha Elizabeth. A Inglaterra... Até hoje, né? Ela tem este espírito de realeza, de nobreza, o povo gosta. Os caras falam Manchester City. Tamo mal ainda. E ainda tá apanhando pra caramba, né? Então, o que eu quero dizer? Eu acredito que quando Deus cria uma nação, ele dá a ela Ele um designa... dom redentor.
E este príncipe que representa aquela nação é quem empodera aquela nação com este dom redentor. Por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos, qual é a marca dos americanos? Putz, aí é dólar, sonho americano, Riqueza, riqueza, prosperidade. way of life americano. Não é? Eu acredito que o dom redentor que Deus deu para os americanos é um dom de prosperidade. Mas do outro lado, o principado que antagoniza Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é Mamon, que é do dinheiro? que é o demônio do dinheiro, das riquezas. Porque o dinheiro ele pode ser um instrumento maravilhoso para ajudar as pessoas, para dar uma vida melhor, ou pode ser uma ruína, porque por dinheiro as pessoas fazem qualquer negócio. Então, o que eu estou te explicando isso porque cada nação tem um príncipe de Deus, como Miguel é para Israel, mas tem um principado que também atua para antagonizar aquele dom redentivo e gerar naquela nação E tem uma constante batalha entre eles. entre eles, e dependendo de quem você convida, quem você deixa dominar sobre a sua vida, a atuação desses espíritos celestiais vai ser maior de um lado ou de Entendi. outro. Então, eu acho que para cada uma das nações existe um príncipe de Deus e um demônio, e um principado do mal. Então, potestades são dominadores, né? Potestades, exousias, tem a ver com essa autoridade, com essa habilidade. E na minha opinião, a exousia, a palavra vem do grego, né? Ousia é ser e estar. E ex é para fora. Então, é aquele indivíduo que tem um carisma que sai para fora. Por exemplo, qual a pessoa mais carismática que você conhece? Jim Carrey é um cara assim. Silvio Santos era um cara carismático. Silvio Santos. O que o carisma faz? Ele encanta, Ele encanta, ele convence aproxima, multidões. A exousia, os seres chamados de potestades, eles atuam, os que são do lado do mal, para quê? Para levar as pessoas através de convites que são irresistíveis, de um poder magnético, Então, por exemplo, o dinheiro é uma coisa que atrai demais, o sexo, a beleza, a fama, todas essas áreas são áreas em que as potestades atuam. A televisão, a mídia, eles estão em todas essas áreas. Por quê? Porque qual é o propósito deles? É serem usados para que Satanás seja o senhor das pessoas. Lembrem-se, o que o diabo queria? Ele queria a adoração de todo mundo. Eu vou levar meu trono acima de Deus. Por que eu vou adorar a Deus? Porque eu vou ser o chefe da adoração, se eu posso trazer adoradores para mim. Então, as potestades atuam nestas áreas de influência, né, de encantamento, para que as pessoas se entreguem para os demônios. Por que tantos cantores de sucesso fizeram pacto com o demônio? Porque ele tem esse poder de dar essa fama. Muitos deles não sabem, mas muitos fizeram pacto em troca dessa fama. Como assim não sabem? Fizeram pacto sem Não, saber? tem gente que começa a, vamos dizer assim, a servir a Satanás, a acreditar nas suas mentiras, usar dos seus meios, nas suas feitiçarias, mas não sabem que quem está lá é o diabo. Entendi. Mas tem gente que não, que faz pacto de sangue, que vai lá para as encruzilhadas. Sabe fala, exatamente o que tá... me dê. Eu já orei por uma pessoa que ela veio até a mim, ela estava na igreja, entrou na igreja dizendo que estava lá para atrapalhar, depois, né, que ela foi liberta, mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou e no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito, porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Nossa. Eu não tenho mais como ser livre disso. Ela achava que tinha perdido a alma e Ela perde? tinha perdido, que não E tinha perde mesmo? Não, o sangue de Jesus é mais poderoso, velho. Eu falei, você está enganado, não tem nada que Jesus não possa quebrar. Não tem um sangue mais poderoso do que o de Jesus. Você ofereceu o seu para o diabo, mas eu quero dizer que Jesus ofereceu o dele para você.
E aí no final ela falou, então tem jeito pra mim? Sim. Aí ela falou, então ora por mim, me ajuda. Quando eu fui orar pra ela começar a confessar Jesus e renunciar aos partos, o demônio veio com tudo, ela é minha, falando grosso, querendo, entendeu? E eu falei, você vai sair, você não vai sair porque não é no meu poder, não é na minha força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos, é em nome de Jesus, sai demônio. Ela saiu, o demônio saiu e ela entregou a vida para Cristo. Então assim, alguns cedem a esse encantamento sem saber, outros cedem sabendo que ele vai dar em troca. E essas exousias ou potestades significam isso, esses seres poderosos que atuam na mente das pessoas com encantamento, com engano e tudo mais. Tem alguma pergunta para fazer desse? Tem alguma coisa por enquanto aí, Helene, pra gente seguir aqui? Eu separei umas perguntinhas aqui, rapidinho. Ó, tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que é do Noel Sobrinho. Não é o papai? Ele fala assim, ó, não é o papai. Você entendeu, Helene? É que quando você falou, Noel, papai, eu demorou um pouquinho. Tá ao contrário, né? Noel. Inverteu a ordem, eu já me perco. Tá. Ó, o Noel, ele tá falando aqui o seguinte, quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos para se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam ou têm inveja do homem a esse ponto? Que é medo do abismo, não é? É Noel, né? Noel. Uma muito boa pergunta dele. Noel é o seguinte... Dá o contexto, né, para quem não conhece esse trecho. O contexto é o seguinte, Jesus, o contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum, que está no norte do Mar da Galileia, e vai para o sudeste do Mar da Galileia, onde está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já, uma das Decápolis, das 10 cidades gregas que tinham naquela região. Ali tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas e todo mundo tinha medo dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado do lago, ele diz, vamos passar para o outro lado. E de repente acontece um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordaram, Jesus falou, Senhor, não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. Aí eles, uau, quem é esse? Que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem. Só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessas cenas. Imagina o impacto disso. Eu queria ser, não é? Eu já falei muitas vezes, senhor, você tá vendo eu isso? queria ser uma mocinha. Só pra ver a presença desse ser do extraordinária, né? Devia ser ficar. Devia ser uma coisa de. Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar uma tempestade? O livro de Hebreus diz, aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Eles podem interferir na natureza fazendo tempestades. Entendi. Os demônios também não perderam essa habilidade. Então eles tentaram impedir Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, esse camarada olha para Jesus, o endemoniado, e falou, filho de Deus, vieste me atormentar antes da hora? Por que antes da hora? Porque ele sabe que no final... no julgamento no final. julgamento eles estão ferrados. Não é que eles queriam experimentar a morte física. Embora a pergunta seja muito inteligente, eles não queriam ser lançados no abismo. Eles pediram, não nos lance antes da hora no abismo. Esse era o medo deles. E aí eles falaram, olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar. E Jesus falou, vai. E os porcos foram mortos, e eles... Mas foram mortos por interferência deles? Não, porque eu já estive lá em Gadara. É a única região, a gente sabe que é Gadara, aquele lugar, exatamente aquele lugar, porque é o único lugar de todo o lago que tem um monte.
E a Bíblia diz que eles subiram nesse monte, eles estavam nesse monte e se precipitaram no abismo. Caíram lá embaixo. Mas por que você acha? Porque os demônios levaram ele. Jesus mandou Mas- ele. Quando os porcos morrem, o que acontece com esses espíritos? Eles voltam a ficar livres. Mas o Ah. que eles não queriam é que Jesus os mandasse pro abismo. E aí eles ficam ficariam preso lá. em cadeias até o final. Ah, tá. Eles não queriam, eles queriam continuar livres aqui para Aqui atuar. pelo mundo. Mas naquele momento a gente vê a autoridade de Jesus, vê o propósito de Jesus, porque ele diz: passemos para o outro lado, e eles passaram. Os discípulos acharam que iam morrer, não morreram. Jesus mandou a tempestade, parou, ela parou. Chegou lá o endemoniado, primeiro, a Bíblia diz que ele reconheceu. Ele olhou para Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, porque vieste nos importunar antes da hora. Aí Jesus não falou com ele, já foi repreender, ele falou: não, me manda que eu entre naqueles porcos lá. E ali eram muitos demônios. Era uma casta, isso é interessante dizer. Esses demônios são da casta mais inferior, são os demônios que dominam as pessoas, que possuem as pessoas, mas eles eram muitos. E há outros casos na Bíblia em que Jesus, os discípulos voltaram dizendo: escuta, por que a gente for orar pelas pessoas e os demônios não saíram? Aí Jesus falou assim: olha, tem certas castas que só se expulsam com jejum e oração. Se Lúcifer caiu, será que os que ficaram não podem fazer a mesma coisa? Como Os assim? anjos. Ah, também se Que eles revoltar. revelar, né? Então, né? Não aconteceu mais nada depois. Poderia acontecer. Só que pensa assim, antes que acontecesse, Ninguém sabia o resultado. ninguém sabia o resultado. É. E eles todos viram o resultado. Viram como ele foi despido da sua glória. Ele foi arrancado da sua posição. Então, eu acho que os anjos que permaneceram jamais farão. A Bíblia não dá nenhuma possibilidade de a gente interpretar que eles possam fazer isso. Mas não dá para você afirmar categoricamente que eles não podem fazer. Eles não farão, mas você não fazer não significa que você não possa. É. Entendeu? Ó, tem mais uma. Pode fazer, não? Pode, eu vou ao banheiro Tá enquanto bom. você fala. Ó, o Renan Campos, ele falou o seguinte aqui, ó. Eu tive uma experiência mística no caminho de Santiago. Comente sobre os anjos da guarda. Bom, os anjos da guarda existem. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. É claro isso, que na Bíblia existem vários textos que mostram que os anjos realmente existem para ministrar aqueles que são os filhos de Deus. Então, o anjo da guarda, ele acompanha a vida da pessoa. Eu acredito que desde que nasce. Acompanha, protege, guarda. Agora, a força da atuação do anjo depende do nosso coração em relação a Deus. Por quê? Porque se você é um indivíduo que o tempo inteiro está dando lugar para o diabo, o tempo inteiro está fazendo coisas erradas, vai chegar uma hora que o teu anjo não vai poder te proteger. Por quê? Porque você está dando brechas. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Nós, com as nossas atitudes, nós podemos dar lugar ao diabo. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as intenções. Agora, eu acredito firmemente que um dia nós vamos chegar na presença de Deus e a gente vai saber dos livramentos. Nós vamos saber. Por exemplo, eu tive uma experiência, Helene, eu era recém-convertido. E quando eu me converti, eu tinha muito discernimento espiritual. Muito. Eu não sei por que razão, toda vez que eu chegava perto de uma pessoa que estava possessa, a pessoa ficava endemoniada. Toda vez. Eu tinha até uma namorada em Ibitinga e um dia ela me levou num lugar lá. Eu cheguei lá, a pessoa, pum, caiu endemoniada. Sem eu falar nada. E eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a brincar. Demônio, eu tato na base da porrada, dou chute no traseiro. Eu achava que, embora eu soubesse que o poder não era meu, eu tinha a sensação que eu era o cara para os demônios. E aí, de repente, eu comecei a enfrentar, durante umas 2 semanas, eu ia dormir, eu começava a ver coisas. Eu via, sabe essas coisas que você tem aqui no seu estúdio, psicodélicas, cheio de cores? Eu via muitas cores.
Eu via muitas coisas. Acordado ainda. De olho aberto. De olho aberto. Sentia cheiro de enxofre. Nossa. E aí comecei a ouvir uma voz. Aqui a gente sente só quando vem o mandíbula aqui, né? É verdade. Quem O Paquito também, às É, vezes. que trabalha aqui com a gente. O Paquito às vezes também. Paquito também, né? E aí eu comecei a ouvir coisas. Você blasfemou, porque começou a vir um monte de xingamentos. Eu pensava em Deus, vinham xingamentos. Eram pensamentos intrusivos. E eles começaram a falar: se mata, se Nossa. mata, se mata, não tem mais chance, você perdeu a salvação, blasfemou contra o Espírito. E falava, e eu lutava. Um dia eu subi na janela, no 10º andar eu morava, e eu falei, eu vou me matar. E naquela hora eu senti a presença de anjos atrás de mim me puxando. E a voz do Espírito de Deus disse, não faça isso. E quando eu voltei, eu me prostrei, chorei muito. Falei, Deus, eu não estou aguentando porque eu não consigo dormir. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos eram o dia inteiro. Eu não podia pensar em Deus, porque se eu pensasse em Deus, vinha um monte de palavrões. E aí eu falei, Deus, eu não vou aguentar mais viver desse jeito. Até quando o Senhor não vai me libertar? Um dia tocou o telefone, era o meu irmão. Ele morava em Belo Horizonte. Ele disse, Lamartine, Deus me mandou orar com você. Ele me mandou dizer que você é uma pessoa muito querida por ele, que ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Só que toma cuidado. Nunca acredite que esse poder é seu. Porque senão você não vai sucumbir, você vai sucumbir diante dos demônios. Você não vai suportar. E quando ele foi falando isso, eu fui sentindo a presença de Deus e eu fui chorando. Na época eu nem contei para ele, muitos anos depois eu contei. Depois que eu fui limpo daquilo, eu nunca mais tive nenhum pensamento, nem aquilo. Mas eu sempre passei a dizer, eu tenho autoridade sobre Satanás, mas não é no meu poder, é no poder do meu Senhor. Então, os anjos, naquela hora, eu senti claramente como se eles estivessem me puxando para trás. Porque se eu tivesse me lançado ali, eu teria feito o que ele queria, né? Então, os demônios, eles atuam de maneira poderosa. Agora, voltando para a nossa lista aqui, né? Principados são territorialistas, tá? Potestades são espíritos que atuam em áreas específicas. Aquela coisa que eu disse, de um lado o dom redentivo de Deus, né? Do outro lado a potestade vem para te levar para o antagonismo daquilo que Deus te criou para ser. Os dominadores deste mundo tenebroso são o que naquela lista lá eram os domínios, ou as dominações. No grego é cosmocrator, significa príncipe desta era. Aqui eu vejo como espíritos que atuam em eras diferentes. Por exemplo, você já ouviu falar do Zeitgeist? Claro. O espírito do tempo? Espírito do tempo. É o espírito que domina o tempo. Qual que é o espírito que domina esse tempo? Do engano, da mentira, Da vaidade. da vaidade, da ansiedade, da depressão. O que marca esse tempo é isso. É. As pessoas querendo, né, ser likes e tudo, essa vaidade enorme. Esse é o espírito desse tempo. Estes dominadores desse mundo tenebroso são esses espíritos que atuam na era. No próprio dicionário grego diz assim, Senhor do mundo, príncipe desta era. O diabo é o maior de todos, né, dos cosmocrator, mas ele usa outros seres para atuar. E por último, as forças espirituais do mal. No original é poneria, depravação, iniquidade, corrupção, malícia, desejos maus. Tudo isso tem a ver com as forças espirituais do mal. Na minha opinião, são forças que atuam nessa área chula mesmo, sabe? Da pornografia, dos pensamentos lascivos, de tudo aquilo que é contra a santidade de Deus. Bom, voltando agora para os seres celestiais. Os serafins, portanto, eles protegem a santidade de Deus. Eles estão no trono. Serafim não entra nas coisas desse mundo. Alguns dizem que eles são seres mais
extraordinários, porque eles estão próximos da glória de Deus. Só eles suportam a glória de Deus, mas mesmo assim eles têm que cobrir os olhos, né? Tem a ver com santidade, o texto de Isaías 6 é o único que aparece este nome, e ele, na verdade, ele sai do altar, pega a brasa e purifica a boca de Isaías para que ele se tornasse o grande profeta que foi. Querubins. Querubins é um pouco mais interessante porque ele aparece 80 vezes na Bíblia. É muito mais... Pô. É. Agora, quem são os querubins? Primeiro, são aqueles que guardam a santidade de Deus também. Mas não só nas regiões celestes. Estranho, porque na representação de quadros, querubins são aqueles menininhos, né? Não existe nada mais fora. Então. Os anjinhos bonzinhos. Você acha essas pinturas que tem querubins são sempre menininhos, né? Não, não tem nada a ver. Olha aqui, ó, na Bíblia, a primeira vez que aparece os querubins é no livro de Gênesis, quando o homem peca, depois de ter pecado. A árvore da vida, ele ia perpetuar o seu estado pecaminoso. Então Deus expulsa ele do jardim, do Éden, e ele bota 2 querubins com espadas flamejantes. Para quê? Para proteger o caminho da árvore da vida. Por isso que o homem morreu, porque ele nunca mais teve acesso à árvore da vida. O texto diz: expulso o homem, colocou querubins a oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vocês querem ver onde o querubim aparece também? Na tampa da Arca da Aliança. É. Você tem como achar uma foto da Arca da Aliança? É uma imagem representativa aí, a gente mostrou esses dias. Olha lá o querubim, como eles representam. Não tem nada a ver. Isso daí eu vi também, mas é absolutamente nada. Pelo contrário, são seres poderosíssimos. Satanás era o querubim ungido, o maior deles. Tá? Eu vou ler o texto. Olha lá. Isso. Olha, essa é a Arca da Aliança. A tampa é chamada de propiciatório. A Arca da Aliança representa onde Deus habita. Ficava no Santos dos Santos. Agora, o que tem lá? 2 querubins que estão abaixados, com as asas estendidas, protegendo a santidade de Deus. Então, o texto diz: farás também um propiciatório de ouro, que é a tampa, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. A ideia é: onde está a santidade de Deus, os querubins protegem. Por exemplo, dentro do tabernáculo, o lugar fora, todo mundo podia entrar, todo israelense. Era chamado o átrio exterior. Aí, entrava pela porta do tabernáculo, havia um altar de sacrifício, onde a pessoa ia lá entregar um animal para o sacerdote, para perdoar o pecado dele, uma ofensa tal. Em seguida tinha a pia lavatória, onde ele lavava as mãos, e aí vinha um lugar santo. Dentro do lugar santo, de um lado tinha a menorá, e do outro lado tinha a mesa dos pães da proposição. Na frente tinha o altar de incenso. E aí tinha um véu, e dentro dos santos estava a Arca da Aliança. E quando a glória de Deus vinha, a Shekinah de Deus vinha, era no Santos dos Santos. Ou seja, Deus habitava no meio do povo, no Santos dos Santos. Quem estava guardando esse lugar? Os querubins. Se um sumo sacerdote, porque só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia do Yom Kippur. Entrava com uma cordinha. Uma corda amarrada e um sino. Em sininhos, tudo nas vestes, na orla das vestes. Se ele fosse fulminado... ele parava de mexer. Aí o camarada pessoal puxava ele. Então veja, os querubins estão guardando a santidade de Deus, não lá no trono, mas aqui na terra. Tanto na porta do Éden, para que o homem não entrasse e tivesse caminho, acesso à árvore da vida, quanto no Santos dos Santos. Os querubins
Portanto, são seres poderosíssimos. E Lúcifer é chamado de querubim ungido. Por quê? Porque ele também tinha esse papel. Esse papel de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de proteger a santidade de Deus. A ideia é de que pouquíssimos seres têm acesso ao trono de Deus. Somente os serafins e os querubins. Mais para frente, lá no livro de Apocalipse, você vê os seres viventes. Mas os seres viventes são os querubins. São chamados de seres viventes, mas você vê a descrição deles, são os querubins. Entendi. Então, Satanás, ele tinha todo esse poder, todo esse acesso, assim como os querubins, e eles então protegem a glória de Deus, e são seres poderosos, são seres que também podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, ele vai ser expulso do céu, com todo 1/3 dos anjos. Que é interessante isso. Você sabia que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus? Isso eu não entendo. Porque ele é querubim. Mas ele não perdeu quando ele caiu? Ele perdeu a glória, ele perdeu o propósito, mas o livro de Jó diz, 2 vezes, que um dia Deus reuniu todos o seu exército de anjos, e quem apareceu lá? Satanás. E Deus fala: o que você está fazendo aqui? Não, eu estava rodeando o mundo, e eu estou aqui. E aí Deus começa a conversar com ele. Você viu meu servo Jó? Como ele é justo, como ele me louva, como ele é extraordinário. Aí o Satanás fala: eu dar tudo para ele? Por isso que ele te louva. Eu quero ver se o senhor tirar tudo dele, se ele vai te louvar. E aí, naquele momento, Deus começa a provar Jó. Deus fala: você pode tocar nele, você só não vai tirar a vida dele. Mas é incrível a gente saber que ele tem acesso lá. Algumas pessoas vão até dizer: não, mas depois que Jesus morreu, ele não teve mais acesso. Não é verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 12, eu vou até ler aqui para você, não está no script, mas eu vou ler. Ele fala de uma guerra final. Quer ver, olha? Houve peleja no céu. Apocalipse, é o futuro, ainda não aconteceu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. É guerra de reinos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles estavam no céu guerreando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite ele vai lá para dizer: ó, Vilela, olha o que ele fez, olha o Lamartine, olha lá. Ele faz isso de dia e de noite, ele tem acesso ainda. Mas quando acontecer essa guerra, que é bem na metade da grande tribulação, ele vai ser expulso imediatamente e nunca mais vai ter acesso. E aí o texto continua dizendo: olha, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, os irmãos, né? Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe como é que a gente vence o acusador? Pelo sangue do Cordeiro, aquilo que Jesus fez na cruz. E pela palavra do testemunho. Então, Vilela, quando o inimigo vem acusar, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda a nossa injustiça. Mas a gente vence também dando testemunho do que Cristo fez. Então, ao invés de você falar, tô ferrado, não tem chance para mim, não, Senhor, eu pequei, mas Jesus morreu na cruz por mim, os meus pecados foram perdoados, eu tô limpo na presença do Senhor, e dessa maneira a gente vai vencendo enquanto não chegar esta hora final em que Deus falou, agora basta, agora você não tem acesso nunca mais, sai daqui você e os seus demônios. Então, ou seja, Lúcifer, ele ainda continua atuando com grande poder. Jesus, quando ele está chegando perto da hora da sua morte, ele diz assim, eis aí vem o príncipe deste mundo. Ele não está falando de principados de regiões. O príncipe deste mundo. E eu não tenho nenhuma parte com ele. Quando Satanás tentou Jesus 40 dias no deserto, ele propôs 3 coisas para Jesus. Primeiro, que ele transformasse a pedra em pão. Essa é a luta da carne. Depois, ele levou ele lá no pináculo do templo, que é um lugar alto, e falou, se joga daí, porque se você se jogar, está escrito que Deus dará ordem aos anjos para que te sustenham. Ali ele estava atacando a alma, a mente de Jesus. Será que ele vai mesmo te sustentar? E por último, ele tentou o espírito de Jesus. Se você me adorar, prostrado, eu te dou todos os reinos desse mundo. Veja o que ele queria fazer. Jesus já é Deus. Ele sempre teve adoração no céu. Só que ele está dizendo, eu vou te dar esses reinos aqui, não são teus. São meus. Os reinos desse mundo. Jesus não falou, não, esses reinos não são teus. Jesus só falou, só o Senhor teu Deus te adorarás. Então, de fato, os reinos desse mundo, esses presidentes, esses caras poderosos que apertam um botão e matam e destroem e fazem acontecer, eles não estão sendo dirigidos por Deus. Eles estão sendo dirigidos por Satanás. Então, essa é uma guerra espiritual que acontece e vai terminar quando Cristo vier. Agora, enquanto isso, nós que servimos a Deus, que somos de Deus, a gente pode resistir. Pode fazer com que ele tenha limitações no seu poder. Tem mais alguma pergunta aí, Lene? Tem bastante aqui, viu, pastor? Ó, outra imagem. Coloca essa outra representação da arca. Que tá mais bonita aí, né? Tá vendo? Aí fica mais claro, né? Os querubins protegendo a glória de Deus. Tem uma imagem também aqui que a gente conseguiu do tabernáculo aí também, como era o tabernáculo. Mostra lá o tabernáculo, é lindo também. Olha lá, gente. Deixa eu ver entender. Deixa eu explicar para vocês. Olha, é maravilhoso isso aí. O tabernáculo só tinha uma porta de entrada. O tabernáculo fala de Jesus. Porque Jesus é a porta das ovelhas. Quando passava a porta, entrava no altar de sacrifício. O altar de sacrifício fala que Jesus morreria pelos nossos pecados. Logo em seguida, o sacerdote chegaria na pia lavatória. Aproxima um pouco mais, porque ali eles colocaram uma pia muito pequenininha ali, ó. Mas aquilo lá é uma pia, vai mexendo. Vai com o mouse, vai com o mouse, é assim, mais para cima, mais para cima. Aí, essa é a pia lavatória. Por quê? Porque o sacerdote, ele sacrificava o animal, ficava com a mão de sangue, chegava ali dentro, ele lavava as mãos. Jesus é aquele que nos lava e nos purifica de todos os pecados. Você consegue entrar dentro do santos do lugar santo? Eu não achei. Na primeira, naquele primeiro cortina ali, entrava no lugar santo. Do lado esquerdo ficava a menorá. Jesus é a luz do mundo. Do lado direito ficavam os pães da proposição. Jesus é o pão da vida. Em frente ficava o altar de incenso. Jesus é o nosso intercessor. Atravessava aquele véu, vinham os santos dos santos. Jesus é o santo que nos leva à presença de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela coluna de fogo é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus. Ela vinha sobre os santos dos santos e a voz de Deus muitas vezes era ouvida. Ah, é? Era. Imagina. Olha, gente, você sabe que nós estamos aqui numa guerra espiritual? E tô tontinho.
Eu tô com uma dor de cabeça também. É incrível. Gente, olha, isso aqui não é brincadeira, não. Você que está nos vendo aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vim aqui no Vilela várias vezes. Agora eu tô zonzinho, eu tô sentindo a luta espiritual que nós estamos tendo aqui. Mas eu quero declarar na tua vida que hoje é dia de libertação. Hoje, se você estiver oprimido, hoje, se você estiver com espírito de suicídio, hoje, se você estiver com vontade de abandonar a vida, eu quero declarar o poder daquele que era, que é e que sempre haverá de ser. Jesus, Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu repreendo esses demônios que estão aqui atacando a mim, ao Vilela, porque, Senhor, nós estamos deflagrando aqui, Senhor, a verdade no mundo espiritual. E o Senhor não vai permitir que o inimigo tenha vitória, que este podcast possa parar por qualquer coisa. Eu tava zonzinho, cara, já passou. Nossa. Já passou. Veja bem, Deus nunca vai mandar. Se você pegar um anjo, pode ser mais fraco do que um determinado demônio? Pode. Mas quem é que mandou o anjo lá? Eu te pergunto. Foi Deus, não foi? Você acha que Deus não sabe o quanto de força ele tem que mandar para vencer? Deus nunca perdeu uma batalha. Um anjo jamais vai perder uma batalha. Ele pode ser resistido, como lá em Daniel capítulo 10. Gabriel estava lá. Demorou 21 dias para que ele conseguisse cumprir o seu propósito. Deus enviou Gabriel para trazer uma mensagem para Daniel. Só que o príncipe da Pérsia parou ele, porque ele era de uma patente superior. Ele era príncipe, o outro não. Só que aí ele clamou Miguel, que é príncipe também. Aí a briga ficou de gente grande. E ele venceu. Então, eu não acredito que nenhum anjo pode perder uma batalha para nenhum demônio. Ó, ainda relacionado à batalha, o Felipe perguntou aqui, como se dá essa batalha entre os anjos? É semelhante à guerra dos homens ou é uma guerra intelectual, como se fosse um debate? Como é que ele chama? Felipe. Muito boa pergunta. A tua audiência é fantástica. É com espada, com escudo. Agora, obviamente, a palavra deles tem poder. Quando Miguel falou, o Senhor te repreenda, pronto, Lúcifer perdeu. Então, as armas espirituais, elas são inúmeras. A Bíblia não dá uma descrição clara de todas as armas, mas eu acredito que aconteça uma guerra mesmo. Ó, o Michel Chagas, ele perguntou aqui, ele ainda fala, dúvida de um leigo. Por que os protestantes descartam o anjo Rafael, o arcanjo Rafael, e só aceitam o Miguel e Gabriel? As duas testemunhas teriam algum contato com Miguel ou Gabriel antes da grande tribulação? Olha, de novo, maravilhosa pergunta. Deixa eu dizer para vocês, eu fiz aqui um script, né, mas acabou que a gente foi por outros caminhos, mas eu vou falar para vocês dos nomes dos arcanjos e anjos, tanto na Bíblia quanto nas diversas tradições. Na tradição protestante, nós acreditamos que a Bíblia é a regra de fé e prática. Então, nós consideramos a Bíblia como, vamos dizer assim, um instrumento autoritativo definitivo. Ou seja, além da Bíblia, nós não dizemos que não existe, mas não afirmamos que seja verdade. Então, na Bíblia, a gente tem só Miguel como arcanjo e mesmo Gabriel não fica claro. Gabriel, na Bíblia, é um mensageiro, é um anjo mensageiro, enquanto o arcanjo ele é muito mais de luta. Embora a gente vê que Gabriel lutou com o principado lá. Agora, no judaísmo, já existem referências explícitas a textos que não são canônicos, ou seja, que não estão na Torá e nem na Tanar. Tá? No judaísmo, por exemplo, você tem Metatron, que é considerado o mais importante dos anjos da Merkabah, e no misticismo cabalístico também. Segundo a Cabala, e também tem uma menção breve no Talmud, Talmud é um comentário, né, da Torá. Este anjo, Metatron, ele tem muito a ver com sabedoria. É um anjo muito poderoso e muito sábio, entendeu? E já Miguel, segundo a tradição judaica, tem a ver como guerreiro, representante da nação de Israel. Já Gabriel, né, eles também consideram como um
arcanjo no Talmud, assim como também nos textos da Merkabá. Nas referências intertestamentárias, que são entre o Velho e o Novo Testamento, existem referências mais antigas aos arcanjos e que foram citadas, por exemplo, no livro de Quarta Esdras, né? Então, dentro da tradição rabínica e na Cabala, no capítulo 20 do livro de Enoque e na vida de Adão e Eva, o número de arcanjos é mencionado como sendo pelo menos 7, que são os principais. 3 arcanjos seriam os superiores, que é Miguel, Rafael e Gabriel. E aí, no caso, Rafael, né? Ele é citado no Talmud, mas não está na Bíblia. Agora, também tem aquela lista de anjos que estão nos livros apócrifos, que são Uriel, Sariel, Raguel, Remiel, e alguns acreditam que Remiel é o anjo do Apocalipse, né? De Baruque, que presidia sobre as visões verdadeiras. Tem os Adaquiel, Jofiel, Raniel, Camuel, tá? E o filósofo judeu, né, chamado Maimônides, também cita todos esses arcanjos, né? Então, na tradição judaica, aceita outros nomes, dentre os quais Miguel, Gabriel e Rafael são os principais. Assim como na igreja ortodoxa, na igreja católica e na ortodoxa. Miguel, né, que significa quem é como Deus, é o principal deles. E ele é sempre... Vê se você acha a figura de Miguel, que é uma figura dele com uma lança na mão direita, atacando a Lúcifer, fazendo referência àquele texto de Judas 9, né? E na mão esquerda um ramo de verde de palmeira. Então, no topo da sua lança se encontra uma fita de linho com uma cruz vermelha. O arcanjo Miguel é considerado especificamente como guardião da fé ortodoxa, tá? Ele combate as heresias, né? Ou seja, para responder por que os protestantes não consideram Rafael, porque ele não aparece na Bíblia. Mas ele aparece em outros textos, inclusive dos textos apócrifos. Que são os apócrifos? São textos que na própria Bíblia católica vêm separado dos textos canônicos. Até eles sabem que esses livros foram inseridos no cânon muito posteriormente. Então não está nem no cânon hebraico e nem no cânon dos evangélicos, dos protestantes, porque os protestantes seguem o Velho Testamento exatamente como é o Tanakh, ou a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento tem uma formação canônica também que foi aceita pelos pais da igreja e tal, e não considera os livros apócrifos. Mas isso não quer dizer necessariamente que não exista o Rafael. Só não dá para você afirmar, segundo a tradição protestante, que ele exista de fato. Quem é esse? Esse é o Miguel. Miguel? A representação do Miguel? É. Tá. Vamos para onde agora, pastor? Então, o que eu queria falar para vocês aqui? Você começou falando isso, né? Que alguns estão em livros apócrifos, outros estão no catolicismo e outros estão... Estão no judaísmo e outros estão na Bíblia. O que eu acho que a gente poderia falar é um entendimento que eu acho que é bacana mesmo a gente fixar, é que, por exemplo, os seres celestiais, eles foram criados por Deus com algumas finalidades. Por exemplo, os serafins, eles são adoradores. E eles ficam o tempo inteiro falando, santo, santo, santo é o Senhor Deus do deserto. Eu já pensei assim, meu Deus do céu, por que tão importante que Deus seja exaltado? Será que Deus que os criou para isso? Ou, pelo fato de eles estarem muito próximos de Deus, eles não conseguem ter outro tipo de manifestação a não ser da santidade de Deus? Você sabia que a Bíblia fala dos muitos atributos de Deus, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso. El Roi, né? O Senhor é o meu pastor. O El Olam, o Eterno, El Elyon, o Deus Altíssimo.
tem vários nomes de Deus, né? Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Tsiriqueno, o Senhor é minha justiça. Né? Agora, o único nome que é repetido 3 vezes é santo. Santo, santo, santo. E aí os teólogos dizem, não, está se referindo à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os serafins, eles protegem a glória e a santidade de Deus. Ninguém pode chegar ali naquela presença, mas isso nos mostra que nós também devemos viver uma vida de adoração. Por quê? Porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Os querubins, eles já existem. Também eles têm acesso aos céus. Satanás tinha acesso aos céus, ele estava no monte, do Monte Santo do Altíssimo, ele estava no lugar do trono de Deus. Por isso que ele quis elevar o seu trono. Mas os querubins também atuam na terra. E os tronos, alguns acreditam que são seres celestiais que estão ligados à administração de todo o universo, das leis do universo, das coisas para que funcione exatamente o que são. A segunda hierarquia é a hierarquia dos anjos que vêm e que lidam diretamente com o planeta Terra. Aí vem principados, potestades, poderes, domínios, né? E cosmocratos, que são os domínios, e também as hordas do mal. Esses têm a ver com a batalha com os seres humanos. O que a gente pode inferir disso? Que o resultado dessa batalha determina, por exemplo, se uma vida vai prosperar, se uma vida vai crescer, se uma vida vai cumprir o propósito de Deus ou não. E num nível maior, se uma nação vai prosperar, vai se tornar uma nação pujante ou não. Por exemplo, no Brasil, vamos falar do Brasil. Qual será o dom redentivo do Brasil? O que eu chamo de dom redentivo, aquilo que Deus criou a nação para se expressar de uma maneira extraordinária. E, na minha opinião, os principados, o arcanjo do Brasil tem a ver com isso. Não faço ideia. Do Brasil? Do lado... se a gente pensar no Brasil... Criatividade. Pensa um pouco mais. O que marca o Lene, Brasil? me ajuda aí. De novo a gente Vamos vai lá. errar. Que marca o Brasil. Eu acredito O que todo mundo fala do povo que o brasileiro? povo é Alegre. calorento, É alegre, receptivo. O que mais? divertido, Artístico. artístico. Música. Samba. Futebol. Carnaval. Exato. Futebol. Sabe qual eu creio que é o dom redentivo do Brasil? Alegria. Júbilo. Qual é o antagonismo disso, que seria o principado demoníaco? Tristeza, melancolia. Sensualidade. Na música, que deveria ser para expressar o júbilo e a glória de Deus e tal, o que vem? Sensualidade, pouca roupa, não é? O inimigo, ele vai querer pegar um dom que Deus deu, um propósito, porque você sabe que a palavra prosperar, ela aparece na Bíblia pela primeira vez, saliar, significando aquele que cumpre um propósito. Então, uma nação, ela só prospera quando ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada. E o Brasil, que deveria viver para dar glória para o Deus Todo-Poderoso, se torna uma nação em que o que tem de melhor, a alegria, o júbilo, o louvor. O Brasil tem as músicas mais lindas do mundo. O mundo inteiro paga o pau para os nossos músicos, para harmonia, para o ritmo, para tudo. É lindo. Mesmo na adoração, quando os gringos vêm para cá, eles falam: o que é isso? É diferente, né? Não, eles dizem assim: eu nunca vi uma adoração assim. É o dom redentivo. Assim como na Inglaterra, a nobreza, como nos Estados Unidos é a prosperidade, entende? No Brasil seria alegria, seria o relacionamento com as pessoas, fazer um network para a glória de Deus. Aliás, hoje não tem nenhuma nação no mundo que tem mais penetração para a pregação do evangelho que o Brasil. Sabia disso? Eu imagino que sim, né? E Deus está usando não só os pastores
profissionais. Deus usa atletas, jogadores de futebol. Tá cheio de jogador de futebol que vai para as nações e fala de Cristo. Rivaldo foi lá pro Cazaquistão, sei lá, Uzbequistão, não me lembro, onde ele jogou, que era até o Filipão, o técnico. Ele tinha célula na casa dele, as pessoas ouviam falar de Jesus. O Kaká, quantas vezes esse camarada falou de Cristo com a sua, né, com o seu brilhantismo como futebol, mas também com a sua vida. Então, o que eu creio? Que a atuação desses seres celestiais estão diretamente ligados. Agora, o que está acontecendo no Brasil, Vilela, é que Deus está alcançando a nação brasileira. Deus está alcançando artistas, atletas. Deus está quebrando a bolha. Deus está alcançando as zonas de influência. Tem guerra? Tem guerra. Mas o evangelho vai avançar. Então eu creio que os seres espirituais, eles atuam em dimensões diferentes, mas os anjos, os do lado de Deus, sempre para ajudar os homens a cumprirem o seu propósito, seja individualmente, na família, na sua profissão, mas também no propósito para a nação. Satanás queria que o Brasil fosse só a nação da música chula, da música sensual. Mas Deus está usando o Brasil para trazer uma adoração verdadeira, uma adoração que está transformando muita gente. Tem mais alguma pergunta aí? Tem bastante aqui, pastor.